No meio do jantar, meu namorado decidiu me expor para parecer engraçado, dizendo: "Você devia me agradecer por estar com você." Todos riram. Eu apenas me levantei e fui embora porque, se abrisse a boca, eu choraria ali mesmo. Horas depois, a prima dele me mandou: "Amiga, você não tem ideia do que ele falou quando você saiu. O que ela me contou fez meu estômago virar. E foi isso que me deu coragem para fazer o que fiz depois. E ninguém naquela mesa jamais vai esquecer." Eu sempre fui aquela parceira discreta, sabe? A que aparece nas fotos de fundo, a que organiza as coisas, a que lembra dos aniversários dos amigos dele, a que prepara a comida quando tem reunião em casa. Nunca fui de chamar atenção ou de fazer escândalo. Sempre achei que relacionamento era sobre parceria, sobre estar junto nas coisas boas e ruins, sobre construir algo sólido e verdadeiro. Durante esses 3 anos, eu percebi que as piadas dele sobre mim foram mudando. No começo eram coisas bobas, brincadeiras leves que qualquer casal faz. Mas com o tempo, essas piadas foram ficando mais afiadas, mais direcionadas, mais constrangedoras. Sempre na frente dos amigos, sempre quando tinha plateia. E sempre disfarçadas de brincadeira inocente. Mas aquela noite foi diferente. Aquela noite foi o limite. Era o aniversário dele. E ele tinha organizado um jantar em um restaurante caro em Denver, no Colorado. Não era qualquer lugar. Era um daqueles restaurantes que você precisa fazer reserva com semanas de antecedência, com menu degustação e sommelier. Ele fez questão de convidar 15 amigos. 15 pessoas que eu conhecia, que faziam parte do nosso círculo social, que eu tinha visto em churrascos, em aniversários, em fins de semana aleatórios. Eu me arrumei com cuidado. Coloquei aquele vestido azul marinho que ele sempre dizia que gostava. Passei quase 1 hora no cabelo, caprichei na maquiagem. Queria que a noite fosse especial para ele. Era o aniversário dele, afinal. Eu tinha até preparado um presente que levei semanas escolhendo. Algo que eu sabia que ele queria havia tempos. Chegamos no restaurante por volta das 8 da noite. A mesa estava reservada no fundo, em uma área meio privativa, o que tornava tudo mais íntimo. Os amigos foram chegando aos poucos, todo mundo animado, tirando fotos, pedindo drinks. Eu estava me sentindo bem, conversando, rindo das histórias, participando. Tudo parecia normal. Tudo parecia perfeito. Até que chegou o momento do brinde. Todo mundo levantou as taças, alguém começou a fazer aquele discursinho típico de aniversário, falando sobre amizade, sobre bons momentos, sobre o futuro, e então ele resolveu falar. Pegou a taça, olhou para mim com aquele sorrisinho que eu conhecia tão bem e soltou na frente de todo mundo, alto e claro, para que ninguém perdesse uma palavra. E a minha namorada aqui devia me agradecer por eu estar com ela. Silêncio por 1 segundo. Só 1 segundo. E então a mesa inteira explodiu em risadas. Gargalhadas. Como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Como se humilhar alguém publicamente fosse entretenimento de qualidade. Eu senti meu rosto queimar. Meu estômago afundar. Minha garganta fechar. Olhei ao redor e vi todo mundo rindo. Todos. Não tinha uma pessoa sequer que parecesse desconfortável ou que achasse aquilo inapropriado. Eu não consegui ficar. Simplesmente não consegui. Me levantei da cadeira devagar. Peguei minha bolsa. E saí. Não olhei para trás. Não falei nada. Não fiz cena. Porque se eu abrisse a boca naquele momento, eu ia chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. E eu não ia dar esse gostinho para ele. Não ia deixar que ele me visse quebrada. Chamei um carro pelo aplicativo e fui para casa. Passei o trajeto inteiro tentando segurar as lágrimas, olhando pela janela, sentindo aquela sensação horrível de que todo mundo estava rindo de mim, de que eu era a piada, de que 3 anos da minha vida tinham se resumido a ser o alívio cômico do relacionamento dele. Cheguei em casa, tirei aquele vestido azul marinho, joguei no chão do closet e me enfiei debaixo do cobertor. Desliguei o celular por algumas horas porque não queria ver mensagens dele, não queria explicações, não queria desculpas vazias. Só queria sumir. Foi por volta da meia-noite quando liguei o celular de novo. Tinha várias mensagens. A maioria dele, claro, dizendo que eu tinha exagerado, que era só uma brincadeira, que eu estava sendo dramática. Mensagens dos amigos perguntando se eu estava bem, mas de um jeito meio superficial, sabe? Aquele tipo de pergunta que a pessoa faz só pra dizer que perguntou, mas sem realmente se importar com a resposta. E então vi a mensagem dela. A prima dele, por afinidade, vamos chamar assim. Uma menina que eu sempre gostei, que sempre foi legal comigo, que eu considerava uma amiga de verdade. O nome dela não importa, então vou só chamá-la de prima dele mesmo. A mensagem dela dizia: Amiga, você não faz ideia do que ele falou sobre você depois que saiu. Meu coração disparou. Eu não sabia se queria ler o resto. Mas é aquela coisa, né? Quando você sabe que tem algo terrível esperando, mas não consegue parar de olhar. Abri a conversa.
E o que ela me contou fez meu estômago virar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ela disse que depois que eu saí, ele continuou falando. Não pediu desculpas. Não ficou preocupado. Não foi atrás de mim. Pelo contrário, ele aproveitou que eu não estava mais lá para soltar tudo o que realmente pensava. Contou para a mesa inteira que estava tentando me fazer terminar com ele havia meses. Meses. Porque, segundo as palavras dele, eu era emotiva demais, grudenta demais, intensa demais. Que ele não tinha coragem de terminar, então estava empurrando com a barriga, esperando que eu tomasse a iniciativa. Eu li aquilo e não consegui processar. 3 anos. 3 anos de relacionamento, de planos, de conversas sobre futuro, sobre morar juntos, sobre construir uma vida. E ele estava há meses tentando me fazer terminar? Fazendo o quê? Me humilhando em público até eu cansar? Transformando minha vida em um inferno silencioso até eu não aguentar mais? Mas a prima dele não parou por aí. Ela disse que tinha mais. E foi aí que tudo começou a fazer sentido de uma forma dolorosa e clara. Ela mencionou uma colega de trabalho dele. Vamos chamá-la só de colega mesmo. Ela disse que ele andava emocionalmente muito próximo dessa colega. Que as conversas entre eles tinham um clima que ia muito além de amizade. Que todo mundo no escritório já sabia. Que era meio óbvio para quem prestasse atenção. E que naquela noite, na mesa, alguns dos amigos fizeram piadinhas sobre isso também. Como se fosse algo engraçado. Como se trair emocionalmente alguém fosse uma anedota aceitável. Eu fiquei paralisada. Porque de repente, tudo fez sentido. Às vezes que ele estava distante. Às vezes que ele ria do celular e escondia a tela. Às vezes que ele cancelava nossos planos em cima da hora porque tinha surgido algo do trabalho. Às vezes que ele me fazia sentir carente e exagerada por pedir atenção básica. Tudo. Absolutamente tudo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei rolando na cama, repassando cada momento dos últimos meses. Cada sinal que eu tinha ignorado. Cada red flag que eu tinha deixado passar porque confiava nele. Porque achava que estava sendo paranoica. Porque não queria ser a namorada controladora. No dia seguinte, eu o confrontei. Mandei mensagem porque não queria ouvir a voz dele. Não queria ver a cara dele. Perguntei diretamente sobre a colega. Sobre o que ele tinha dito na mesa. Sobre os meses tentando me fazer terminar. A resposta dele foi exatamente o que eu esperava. Mas ainda assim doeu. Você está exagerando. As coisas estão complicadas. Complicadas. Essa foi a palavra que ele escolheu. Não pediu desculpas. Não negou. Não tentou explicar. Só disse que as coisas estavam complicadas. Como se isso justificasse tudo. Como se isso apagasse meses de mentiras e humilhações. Mas o pior ainda estava por vir. Porque a vida, aparentemente, decidiu que eu ainda não tinha sofrido o suficiente. Alguns dias depois, o irmão dele postou uma foto nas redes sociais. Uma foto dele abraçado com a colega. E a legenda dizia: casal com energia de verdade. Casal. Energia de verdade. Como se eu nunca tivesse existido. Como se 3 anos não tivessem significado nada. Como se eu fosse apenas um capítulo descartável na vida dele. Eu olhei aquela foto e senti algo quebrar dentro de mim. Não era só raiva. Não era só tristeza. Era uma mistura de tudo. Uma sensação de que eu tinha sido feita de idiota durante tanto tempo. De que todo mundo sabia e ninguém teve a decência de me contar. De que eu era a última a saber da minha própria história. E então, para completar, o irmão dele teve a audácia de me enviar um pedido de pagamento pelo aplicativo. Um pedido para eu pagar os drinks e o transporte da noite do aniversário. E a descrição dizia: drinks e Uber. Ideia da colega. Seguido de uma carinha piscando. Como se fosse uma piada. Como se humilhar alguém financeiramente depois de humilhar emocionalmente fosse o próximo passo natural. Eu bloqueei os dois na mesma hora. Ele e o irmão. Bloqueei em tudo. Redes sociais, WhatsApp, telefone, e-mail. Não queria mais saber. Não queria explicações. Não queria desculpas. Só queria que eles sumissem da minha vida. Mas bloquear não apaga a dor, né? Não apaga a sensação de ter sido usada, de ter sido enganada, de ter dado tanto de mim para alguém que não merecia nem um segundo do meu tempo. Passei semanas em um estado meio zumbi. Ia trabalhar, voltava para casa, comia qualquer coisa, dormia mal, acordava pior. Perdi peso. Parei de me arrumar, parei de me importar. Aquela versão de mim que se arrumava com cuidado, que caprichava nas coisas, que acreditava em amor e parceria, tinha morrido naquela mesa de restaurante em Denver. Mas teve um momento, acho que umas 3 semanas depois de tudo, em que eu olhei para o espelho e não me reconheci. E não foi uma sensação boa. Foi assustador, porque eu percebi que estava deixando aquelas pessoas roubarem não só meu tempo, mas também quem eu era. Estava deixando que a crueldade deles definisse o meu valor. E isso não estava certo. Foi aí que eu decidi que precisava mudar.
Não por ele, não para provar nada para ninguém, mas por mim, porque eu merecia mais do que ficar afundada em uma tristeza que outras pessoas tinham causado. Comecei devagar. Limpei o apartamento inteiro. Joguei fora tudo que me lembrava dele. Fotos, presentes, roupas que ele tinha deixado, até aquele cobertor que a gente tinha comprado junto. Tudo. Fiz uma limpa completa, física e emocional. Cortei contato com as pessoas que tinham rido naquela noite. Não fiz anúncio, não mandei textão, só fui removendo das redes sociais, parando de responder, deixando que a distância falasse por mim. Se elas perguntassem, eu simplesmente dizia que estava ocupada, que estava focando em mim, e era verdade. Voltei para a academia. Não porque queria emagrecer ou ficar com o corpo perfeito, mas porque precisava de uma rotina, precisava sentir que estava cuidando de mim, precisava daquela endorfina para não afundar de vez. E mais importante, voltei para algo que eu tinha abandonado durante o relacionamento: minha arte. Eu sempre gostei de pintar. Era algo que me acalmava, que me fazia sentir viva, que me conectava comigo mesma. Mas durante esses 3 anos, eu tinha parado. Ele achava bobagem. Dizia que era perda de tempo, que eu deveria focar em coisas mais produtivas. E eu, idiota, acreditei. Então comprei tintas novas, telas novas, pincéis novos e comecei a pintar. Sem pensar muito, sem planejar, só deixando sair. E o que saiu foi uma série de pinturas que eu chamei de A Garota que Desapareceu. Eram autorretratos meio abstratos, meio sombrios, mostrando uma mulher que ia sumindo aos poucos, se desfazendo, virando fumaça. Era terapêutico, era doloroso, mas era necessário. Postei algumas fotos das pinturas nas redes sociais, mais como registro pessoal do que esperando qualquer coisa. Mas, para minha surpresa, as pessoas começaram a reagir. Muito. Compartilharam, comentaram, mandaram mensagens dizendo que se identificavam, que sentiam a mesma coisa, que aquilo tocava em algo profundo. Uma das pinturas viralizou no TikTok. Simplesmente explodiu. Em uma semana, tinha milhares de visualizações, centenas de comentários, pessoas de lugares diferentes dizendo que aquilo representava exatamente o que elas sentiam. E foi aí que uma galeria local entrou em contato. Uma galeria pequena, mas respeitada, especializada em artistas emergentes. Eles queriam expor minha série. Queriam dar a mim, uma completa desconhecida no mundo da arte, minha primeira exposição oficial. Eu não conseguia acreditar. Algo que tinha nascido da minha dor, do meu momento mais baixo, estava se transformando em algo maior, em algo que conectava com outras pessoas, em algo que tinha valor real. Enquanto isso, a prima dele continuava me mandando atualizações. Eu não pedia, mas ela insistia em me manter informada. E, honestamente, parte de mim queria saber. Queria saber se ele estava bem, se estava feliz, se tinha algum arrependimento. Spoiler: ele não tinha. Ela me enviou prints de conversas entre ele, o irmão e a colega. Conversas em grupo onde eles riam de mim. Me chamavam de plano B emocional. Faziam apostas sobre quando eu finalmente pegaria a dica e terminaria. Riam das minhas tentativas de salvar o relacionamento, das vezes que eu tentei conversar, das vezes que eu perdoei coisas que não deveria ter perdoado. Para eles, eu era entretenimento. Era uma piada ambulante. Ler aquilo foi como levar um soco no estômago. Mas, estranhamente, também foi libertador. Porque confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Confirmou que aquelas pessoas eram exatamente o que eu achava que eram. Cruéis, imaturas, incapazes de empatia básica. E então a prima me contou algo que mudou tudo. Ele estava planejando oficializar o relacionamento com a colega. Não de qualquer jeito, mas em grande estilo. Tinha organizado um brunch no rancho da família dela. Um lugar especial, cheio de história, onde ele ia pedir ela oficialmente em namoro na frente de todos os amigos e da família. Um grande momento. Uma grande declaração. O problema? Aquele rancho não era só da família dela. Era um lugar que eu tinha ajudado a cuidar e preservar durante anos. Eu tinha investido tempo, dinheiro e trabalho naquele lugar. E legalmente, por causa de um acordo antigo e complicado envolvendo a família dele e alguns investimentos que eu tinha feito, eu tinha direitos parciais sobre aquela propriedade. Não era muito, mas era o suficiente para ter voz em decisões importantes. Quando descobri isso, fiquei em choque. Ele ia usar um lugar que eu tinha ajudado a manter para declarar amor para outra pessoa? Um lugar onde eu tinha memórias, onde eu tinha trabalhado, onde eu tinha colocado parte de mim? A audácia era impressionante. Foi aí que eu decidi agir. Não de forma explosiva, não de forma dramática, mas de forma calculada e completamente dentro da lei.
Entrei em contato com o advogado que tinha cuidado daquele acordo antigo. Expliquei a situação, mostrei a documentação e perguntei quais eram meus direitos. Ele confirmou que sim, eu tinha poder de veto sobre eventos privados realizados na propriedade, especialmente eventos que pudessem causar danos ou que não tivessem sido comunicados com antecedência adequada para todos os envolvidos legalmente. Então fiz exatamente isso. De forma calma, profissional e totalmente legal, exerci meu direito e impedi que o brunch acontecesse. Não fiz escândalo. Não liguei para ele gritando. Não postei nada nas redes sociais. Simplesmente usei os meios legais disponíveis para proteger meu direito sobre aquele espaço. O brunch foi cancelado. A grande declaração não aconteceu. E, segundo a prima, o caos que se instalou foi monumental. Ele ficou furioso. A colega ficou confusa e magoada. O irmão tentou me mandar mensagens raivosas que nem chegaram porque ele continuava bloqueado. Foi um desastre completo para eles. E sabe qual foi a melhor parte? A colega me mandou uma mensagem pelo Instagram, de uma conta que eu não conhecia, perguntando se eu tinha armado tudo de propósito, se eu estava tentando sabotar a felicidade deles, se eu era realmente tão amarga assim. Eu olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Pensei em ignorar. Pensei em bloquear sem responder. Mas decidi que merecia dar uma última palavra. Uma única frase que deixasse claro onde eu estava e como eu me sentia. Respondi apenas, obrigada pelo lembrete. E então, bloqueei. Bloqueei ela, bloqueei todo mundo que tinha alguma conexão com aquela história e segui em frente. A exposição da galeria aconteceu 2 semanas depois. Foi pequena, intimista, mas significativa. Pessoas que eu não conhecia apareceram. Pessoas que tinham visto minha arte online, que se identificaram, que queriam conhecer a artista por trás daquelas pinturas. Vendi 3 quadros. 3. Minha primeira venda como artista. E cada centavo daquele dinheiro foi um lembrete de que eu tinha valor, de que eu tinha talento, de que eu era mais do que aquela garota que tinha sido humilhada em um restaurante em Denver. Durante a exposição, recebi mensagens de apoio, de pessoas que tinham passado por coisas parecidas, que entendiam a dor, que celebravam minha coragem de transformar aquilo em arte. E pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha, que minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha ressonância, que outras pessoas entendiam. Hoje, olhando para trás, eu vejo tudo de forma diferente. Não vou mentir e dizer que não dói mais, porque dói. Ainda tem dias que eu acordo e lembro daquela noite, daquelas risadas, daquela humilhação. Ainda tem dias que eu me pergunto como eu não vi os sinais antes, como eu deixei aquilo continuar por tanto tempo. Mas também sei que saí mais forte. Sei que recuperei partes de mim que tinha perdido durante aquele relacionamento. Voltei a pintar. Voltei a me valorizar. Voltei a ter voz. E mais importante, aprendi que silêncio também pode ser vingança. Que você não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente seguir em frente, reconstruir sua vida e deixar que as pessoas que te machucaram vejam, de longe, o quanto você está bem sem elas. Ele nunca admitiu que errou. Nenhum deles admitiu. Continuam vivendo suas vidas, provavelmente contando versões distorcidas da história onde eles são as vítimas e eu sou a louca. E está tudo bem, porque eu não preciso da validação deles. Não preciso que eles reconheçam o erro. Não preciso de desculpas vazias ou de arrependimentos tardios. Eu tenho minha arte. Eu tenho minha paz. Eu tenho minha dignidade de volta. E isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa que eles poderiam dizer ou fazer. Às vezes, a justiça não vem em forma de explosão. Vem em forma de reconstrução silenciosa. Vem em forma de você acordar um dia e perceber que não pensa mais naquelas pessoas a cada minuto. Vem em forma de você olhar para o espelho e gostar do que vê. Vem em forma de você seguir sua vida e perceber que está genuinamente feliz, não apesar do que aconteceu, mas por causa de tudo que você se tornou depois. Então sim, aquela noite foi horrível. Aquelas semanas foram horríveis. Aquela dor foi real e profunda e devastadora. Mas também foi o começo de algo novo. Foi o empurrão que eu precisava para sair de um relacionamento que estava me matando aos poucos. Foi a chance de recuperar quem eu era antes de me perder em alguém que nunca mereceu ter me encontrado. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que você pode sobreviver a coisas que acha que vão te destruir. Você pode se reerguer de humilhações que parecem insuperáveis. Você pode transformar dor em arte, em força, em recomeço. Você pode, sim, ter a última palavra, mesmo que essa palavra seja apenas o silêncio de quem seguiu em frente e deixou o passado exatamente onde ele pertence, para trás.
E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.